Opa, professor Felipe Fontoura, e nessa aula eu vou falar um pouquinho, né, uma introdução à nossa quarto e último fundamento, que é o fundamento do conhecimento. E talvez você esteja perguntando, poxa, professor, você vai me ensinar, né, o que que é conhecimento? Que você vai ensinar uma linguagem para mim, uma tecnologia? Não! Eu vou estar aqui explicando para você algumas coisas que eu entendo que é conhecimento e o porquê você deve ter o conhecimento correto para o seu mercado, ok? E até também o porquê hoje você deve estar aí perdido aí e não sabendo muito bem o que estudar, porque isso pode ser, aliás, isso é um sintoma que você está sem um posicionamento, que você tá sem uma estratégia clara. Com isso faz com que a sua mente fique confuso. Mas vamos lá que eu tô aqui já contando a nossa aula, tudo no primeiro slide. E eu gosto de começar esse tema falando essa frase que para um barco sem rumo não existe vento a favor. Então, se você lembrar lá do barco à vela, né, dos filmes, lá que o capitão, né, comenta lá, ergam as velas e os marujos começam a correr e eles começam a seguir. Se você tem uma posição na bússola, lá no globo, aqui no planeta Terra, bem claro para onde você precisa ir, a hora que o vento bate, se esse vento for naquela direção que você precisa seguir, o que você vai fazer? Você vai aproveitar esse vento. Você vai, isso, como o capitão comenta, içar as velas, né, a todo pano, por exemplo. Então, começa o barco ir mais rápido. Só que para isso você precisa saber onde você quer ir, porque acontece exatamente isso daqui. Para um barco sem rumo, não existe vento a favor. E você precisa achar o seu rumo. E é esse um dos meus objetivos nesse curso, ajudar você a achar. Porque uma vez que você acha o seu rumo, uma vez que você acha o seu mercado, você cria sua estratégia de marketing e você tem a sua exposição de uma forma correta na mídia, naquela mídia importante para o seu mercado, naturalmente isso vai ser um grande pivô de estudo, um grande pivô do seu conhecimento, ok? E você talvez pode até estar passando por essa situação de ficar confuso em saber o que estudar, né? Se é C Sharp, Java, PHP, JavaScript, NoSQL, Python, se você faz certificação ou não, se certificação é importante. E talvez todas essas coisas podem estar, talvez não, né? Estão fazendo um ruído terrível na sua mente e deixando você extremamente desconfortável. Tão desconfortável que se tornou uma pessoa incomodada e deu o primeiro passo mais importante na sua vida, que foi adquirir o curso e entender como é que as regras do jogo funcionam para que você possa conquistar a sua carreira. Mas enfim, então você está aqui, você escolheu um mercado, provavelmente um nicho. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar e você vai focar na tecnologia utilizada pelo mercado escolhido, ok? Então, tem dois caminhos. Você pode fazer dois caminhos. Primeiro, escolher o mercado, o nicho, porque é um mercado que você se identifica. Por exemplo, você é uma pessoa toda fitness, você gosta de academia, então você vai focar, por exemplo, no mercado da área da saúde e fitness, né? E você provavelmente vai procurar empresas, como você é da área fitness, provavelmente você gosta de academia, já deve ter até talvez frequentado uma, ok? E é interessante, devido a esse seu gosto, essa sua paixão, que você procure empresas, por exemplo, que fazem sistemas para academia. Com isso, você, com o seu conhecimento da área fitness e com a sua experiência até como cliente desse tipo de serviço, essa sua visão vai ajudar muito esse sistema, né? Ou seja, você, com o seu conhecimento, você vai entrar no cerne estratégico da sua empresa. Lembra das várias camadas? Do estratégico até o operacional? E com isso você vai ser muito mais valorizado. E como você sabe de tudo isso, você vai começar a fazer uma abordagem no mercado e você vai ver as possíveis tecnologias que essas empresas usam. E, sei lá, se ela usar Java, por exemplo, você vai começar a focar mais os seus estudos em Java. Isso aqui é só um exemplo,
ok? Não leve isso aqui porque eu também não sei qual é o sistema que essas empresas aí que fazem soluções para academia usam. Agora tem um outro caminho, tem um segundo caminho. Por exemplo, eu gosto muito de Java, eu amo Java, ok? Java é tudo na minha vida e eu quero continuar em contato com Java. Não quero nem passar pela minha cabeça ou ter o risco de não trabalhar com Java, ok? Porque é a tecnologia que eu amo. Daí você vai fazer o caminho contrário. O que você vai fazer? Você vai ver as diversas possibilidades de mercado e dentro daquele mercado que trabalha com Java, qual é o mercado que você poderia se encaixar melhor, ok? Os dois métodos funcionam, ok? Só que eu gosto mais do primeiro método porque eu sempre penso que tecnologia é uma consequência, tecnologia é uma ferramenta, ok? Porque imagine que você é um marceneiro, ok? Se você precisar usar naquela hora um martelo, você vai usar. Se você precisar usar uma serra, você vai usar. O importante para você é o móvel. O importante para você é entregar o serviço, não o martelo. Você não vai ficar olhando o martelo, né? Eu bati o prego, nossa, olha só que martelo bacana, ficar ali vislumbrando o martelo. Não. O importante para você é entregar o móvel. Mas se você for uma pessoa que gosta muito, por exemplo, tem um aluno meu que já comentou que gosta muito da área de games e ele quer seguir para games. E um outro também comentou que gosta de robótica, quer seguir para a área de robótica. Então, ótimo, vai ser essa segunda possibilidade de entrar no mercado, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher a tecnologia que o mercado utiliza, seja um especialista na linguagem, framework, etc., do nicho. Então, você vai ser um especialista naquilo que aquele nicho utiliza, porque, novamente, com a ferramenta certa, né, que é o conhecimento correto, a hora que você abrir esse leque, a hora que você abrir essa exposição, colocar a boca no funil, você tem material, você tem substância para entregar para esse mercado, tá certo? Mas tem um outro lado também, que tem muita gente que acredita que para atuar no mercado de TI precisa ser um expert nessas tecnologias mais complexas. E isso aí, às vezes até acaba travando a pessoa, porque a pessoa não tem até confiança em começar, ok? Ela não tem aquela situação de conforto, não tem segurança para iniciar no mercado. E ela começa a estudar e vira um eterno estudante. É o que eu chamo de estudante profissional. Aquela pessoa que só estuda e não coloca nada em prática. E isso é ruim, porque vai fazer você gastar o seu tempo, deixar de ganhar talvez já algum valor inicialmente e acabar sendo ruim, frustrante. Você só estuda e acaba não tendo nenhum tipo de resultado. E a consequência é que você vai acabar desistindo, tá certo? Só que é o seguinte, isso está longe da realidade. Tem muita empresa, muita empresa, principalmente empresas menores, que elas não estão nem no básico ainda, não estão nem no básico. Para você ter noção, tem muita empresa que eu já vi por aí que não usa nem planilha. Tinha uma empresa que o dono fazia o fluxo de caixa, que é lançar os valores devidos e pagos, devido, pago, né, e recebido dos clientes num papel, num caderno de fluxo de caixa. Ele comentava que aquilo funcionava muito bem. Funciona, ok? Só que à medida que a empresa vai crescendo um pouquinho, isso acaba não sendo muito eficiente, ok? E talvez com o seu conhecimento de TI já, com o mínimo conhecimento, por exemplo, de Excel, você possa fazer já uma planilha para ele um pouco mais automatizada para que ele possa estar utilizando na empresa dele. Ou talvez você ser um conhecedor um pouco mais aí de Access, por exemplo, e fazer um pequeno sistema de banco de dados para essa pessoa, ok? Então você começa a perceber que se você não precisa ser um grande expert na área de TI para começar já a trabalhar com isso, já começa a quebrar esse mito. Pensa sempre em não expandir tanto o seu conhecimento como uma coisa assim primária. É imperativo eu ter o maior conhecimento do mundo. Não, não é imperativo. Você não é obrigado a nada, ok? Então, começa a pensar que o conhecimento é a ferramenta, é o martelo do marceneiro, ok? Que você vai começar a usar o seu martelo aí agora com o que você tem. Você vai começar a ganhar uma grana. Com isso você já vai começar a se empolgar, você já vai começar a vislumbrar esse mercado, ok? Então
Tira isso da sua cabeça que você precisa ser um grande especialista em alguma coisa. Você não precisa ser grande especialista em nada. Conheço muita gente que está aí feliz da vida, arrumando um computador, formatando Windows, está vivendo bem com isso e não quer melhorar mais do que isso e tá bom, ok, ok? A gente precisa muito respeitar e você principalmente precisa se respeitar que você pode querer ficar num degrau. Tem pessoas que vão querer subir N degraus, tem pessoas que não. E o motivo vai de N motivos, tá certo? Eu, por exemplo, eu moro numa cidade que ela é distante do centro de São Paulo 90 quilômetros. Desculpa. 90 quilômetros de distância de São Paulo. Então eu fico numa cidade que fica no eixo Rio-São Paulo. É um eixo muito importante economicamente, né, para o Brasil. Mas até agora, por exemplo, nesse exato momento, eu nunca senti a necessidade, por exemplo, de trabalhar em São Paulo. Tem muito colega meu que vai e vem todo dia, enfrenta todo o trânsito, viaja, chega aqui cansado, 8 horas da noite. Eu não. Eu já preferi, não sei. Então, por exemplo, para esse caminho, que é trabalhar em São Paulo, por exemplo, eu parei por aqui. E eu tenho as minhas razões. E qual é a minha razão? Eu quero passar mais tempo com a minha família, né? Eu quero estar mais próximo deles. Então, sendo que se eu estivesse trabalhando lá, por mais que eu ganhasse bem, talvez não seria interessante por conta desse estilo de vida, né? Por conta dessa situação de eu querer passar mais tempo com a minha família, com meu filho, ok? Então, para mim, por exemplo, nesse sentido de trabalhar em São Paulo, eu acho que eu não passei nem no primeiro degrau, porque eu nunca trabalhei lá. Legal? Então fica com isso na cabeça, você vai poder pegar o seu conhecimento básico. E olha só, você não precisa saber tudo, você só precisa saber um pouco mais que o seu cliente, ok? Guarda isso na cabeça e fica tranquilo ou tranquila que esse simples fato vai fazer, essa simples mudança, né, de modelo mental vai gerar o fato que você não precisa ser expert. Você vai se respeitar, você vai gerar uma tranquilidade na sua mente, você vai ficar mais tranquilo. E com o tempo, obviamente, se você quiser, novamente, você não é obrigado a nada, mas se você quiser, você vai se tornando um especialista. Daí, só que você já está inserido na área de TI, que toda essa experiência vai contar para você. Bacana? Então vamos montar aqui o nosso diário de bordo. Eu vou pedir a gentileza que você identifique e compartilhe com a turma o seu conhecimento atual e o necessário para um possível mercado ou nicho identificado. Ou até um mercado que você almeja. Ah, estou almejando aí tal mercado. Ou então eu queria estudar muito a área de games, a área mobile. Né? Ou eu identifiquei que eu preciso ter tais comportamentos. E essa aula, esse papo aqui parece bobo, né? Mas é uma coisa importante para que você consiga focar. Porque uma vez que você foca, uma vez que você coloca uma direção na bússola do seu barco, a hora que bate o vento, você vai embora. E você fica mais imune também aquelas conversinhas do tipo, ah, estude tal coisa, estude aquilo outro. Né? Daí sai uma notícia na internet falando que programar na linguagem XPTO é melhor. Daí amanhã você já compra aquele livro grosso para ficar lendo aquela tecnologia ou tenta acompanhar loucamente no YouTube, com isso vai perdendo seu tempo, sua vida vai passando, as oportunidades vão passando. Então quando você foca em alguma coisa, é muito mais tranquilo, tá bom? E compartilha com a gente aqui na nossa categoria Diário de Bordo, que eu vou tentar também, quer dizer, eu vou tá comentando também, né? E eu vou achar muito legal. Os nossos colegas também vão achar muito legal. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado para você que está assistindo essa aula e até a próxima. Tchau, tchau!